Salve, moçada, mais um vídeo para vocês aqui falando a respeito dessa teoria, desse lance. Já não é mais uma teoria porque tem comprovação científica, né, sobre o tipo de fibra muscular e a hipertrofia seletiva da fibra do tipo 1, que é a fibra oxidativa. E aqui eu vou contar uma história para vocês de como que foi descoberto a hipertrofia seletiva da fibra do tipo 1. Porque até então aqui no Ocidente acreditava-se que a fibra do tipo 1 não sofria hipertrofia, ou ela gerava apenas uma hipertrofia muito pequena, nada comparado com a hipertrofia miofibrilar que acontecia na fibra do tipo 2. Se vocês pararem para analisar no conceito da fisiologia, o órgão coração, ele é um músculo que não é esquelético, porém, ele tem uma característica extremamente parecida com a fibra do tipo 1 oxidativa. Por quê? A fibra do tipo 1, ela tem a característica de ser resistente. Ela trabalha por longos períodos em intensidade baixa e não sofre fadiga. Por quê? Ela tem muito mais mitocôndrias do que a fibra do tipo 2. Então, vamos dizer, um processo de contração e outro do coração, a fibra tem a capacidade de produzir energia tão rápido quanto ela gasta. E aí é onde entra o pulo do gato, tá? O coração, ele faz o mesmo trabalho que um músculo faz em matéria de contração. Quando a gente faz, por exemplo, um treino de musculação, a gente vai fazer a contração, por exemplo, aqui. A gente faz a contração concêntrica, onde você faz o pico de encurtamento do músculo, e a contração excêntrica, que você faz o pico de alongamento. Então, concêntrica e excêntrica. Mesma coisa quando a gente vai fazer por um tríceps, por exemplo. A gente faz a contração concêntrica no pico de encurtamento e excêntrica no pico de alongamento. Entendido isso? Beleza. O coração sofre a mesma situação. O coração, ele bate assim, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O que isso quer dizer? É a mesma coisa que fosse uma contração concêntrica e excêntrica, concêntrica e excêntrica. Vocês já ouviram falar que existe hipertrofia cardíaca, né? Pois é. O próprio Dallas McCaver, fisiculturista que morreu, na biópsia foi mostrado que ele teve hipertrofia do coração. E existem motivos e causas que levam à hipertrofia cardíaca. E aí, pesquisadores se perguntaram, cara, se a fibra do tipo 2A é a única que sofre hipertrofia, mas existe a hipertrofia cardíaca do coração, e a fibra e o músculo do coração é um músculo extremamente resistente, ele bate 24 horas por dia a sua vida toda, meu amigo. Se você parar de bater, você teve um infarto, você morreu. Então é um músculo extremamente resistente. A fibra do tipo 1 oxidativa já tem 7 vezes mais mitocôndria do que a fibra do tipo 2, no fibra muscular. A do coração, ela ainda tem mais mitocôndrias ainda, acho que é 3 vezes mais que a fibra do tipo 1, se eu não me engano agora, tá? Só que isso não importa, porque é para a dedução que nós vamos chegar. Só importa que ela é muito resistente, porque todo mundo sabe que aquilo que eu falei, o coração ele bate 24 horas por dia, então é um músculo extremamente resistente. O que isso nos mostra? Que se a fibra do tipo 1, da fibra do coração, é idêntica os processos bioquímicos da fibra muscular do tipo 1, por que não poderia haver hipertrofia da fibra do tipo 1 com bloqueio isquêmico na musculação? E aí descobriram-se, através de biópsia, porque aqui no Oriente, pelo Comitê de Ética, já existia o método Kaatsu, que era um método que gerava hipertrofia com baixas cargas, com bloqueio isquêmico, mas acreditava-se que essa hipertrofia era o mesmo tipo de hipertrofia que tinha nos treinos convencionais com altas cargas. E não era, na verdade.
Na verdade, quando você está treinando com oclusão vascular, você está impedindo a entrada de oxigênio dentro da célula, está fadigando a mitocôndria, impedindo a entrada de um substrato energético, que é o oxigênio, e com isso você leva a fibra à fadiga e a sofrer microlesão, e com isso gerar adaptação, supercompensação e hipertrofia. Então isso é uma prova de que, quando os cientistas tiveram uma prova de que dava sim para gerar uma hipertrofia muito significativa na fibra do tipo 1. Porque, convenhamos, quando a gente já viu em autópsias a história de atletas ou de pessoas famosas, que o coração do cara estava 3 vezes o tamanho de um coração normal. Então, se um coração, um músculo cardíaco, sofrendo bloqueio isquêmico, pode chegar a ter 3 vezes o tamanho normal dele, por que uma fibra muscular do tipo 1, que é idêntica à característica bioquímica da fibra do coração, não pode com bloqueio isquêmico também? E o que acontece quando gera a hipertrofia cardíaca? O músculo começa a fazer assim, ó. Lembra da contração concêntrica e excêntrica? Comparada com a sístole e diástole? Concêntrica, excêntrica. Pico de encurtamento, pico de alongamento. Essa contração no coração, o coração começa a bater de modo descompassado, onde ele faz sístole, diástole, sístole, diástole. O pico de alongamento começa a ficar prejudicado. Ele não faz mais sístole, diástole, ele faz isso, ó. Então, o cara na Rússia, ele teve a brilhante ideia de pensar, pô, se eu consigo causar bloqueio isquêmico com a faixa, e o coração com o movimento encurtado no pico de alongamento, ele pode gerar bloqueio isquêmico, e se eu fazer isso no treinamento? Os caras fizeram um estudo com powerlifters, testaram, e foi comprovado que quando você faz movimentos com alto tempo sob tensão, com uma intensidade baixa e carga baixa para não recrutar fibra do tipo 2, e movimentos encurtados, por exemplo, aqui ó, lógico que cada exercício tem uma posição para fazer, você gera bloqueio isquêmico na fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 1 hipertrofia. Não tem tudo a ver? Olha o exemplo que eu citei do coração. Então, é uma realidade que a fibra do tipo 1 pode hipertrofiar. E é uma realidade que ponto fraco é predominância de fibra do tipo 1. E se você tem predominância de fibra do tipo 1, você está perdendo tempo de ter 100% de hipertrofia. Pense nisso. Quem quiser mais informações ou precisar de consultoria, me segue no Instagram, @coach_luizbike, e abraço e até o próximo vídeo.